Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Graças a Deus por essa oportunidade. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amado Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigada porque temos condições, ó Deus, de prestar louvor a Ti, Pai, porque o Senhor nos proporcionou isso. Obrigada, Jesus, porque tivemos a oportunidade de sermos alcançados pela Tua palavra, pela Tua verdade. E essa verdade nos trouxe libertação, Pai. E nessa tarde nós te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, Pai. E que possamos, Senhor, sermos enchidos do Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos cada dia mais, ó Deus, estar conforme o Senhor deseja que estejamos, Senhor. Por isso, Paizinho, fala conosco, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um relato. Jesus ia a Jerusalém para a Páscoa, não ia sozinho, estava ali rodeado de uma multidão, ia uma multidão de peregrinos juntamente com ele. Mas o grande foco aqui é neste homem, neste cego, e as primeiras questões que Tiago, desculpem, eu estou a falar de Tiago já tem um mês, na sexta-feira, então troquei as bolas. Mas aqui Lucas vai apresentar este cego. Ele vai dizer quem é este homem. E ele começa por dizer que ele era cego e que mendigava. A primeira coisa que nós vamos ver aqui claramente e perceber era a condição miserável que este homem possuía. Primeiro, em relação à sua saúde, ele tinha uma limitação, tinha uma deficiência, era cego. Depois disso, também de recursos financeiros. Ele não podia fazer nada mais do que mendigar. Está à mercê do favor do outro de acordo com o que o outro desse. Pronto, era o que ele teria. E também nós vamos ver a condição até miserável da identidade daquele homem. Lucas não vai trazer o nome, mas Marcos, fazendo referência à mesma passagem, vai dizer que o nome desse cego era Bartimeu. Só que no aramaico, Bartimeu significa apenas filho de Timeu e nem sequer considerado um nome próprio. Ou seja, aquele homem, se nós formos falar dele humanamente, era um homem em condição realmente miserável. Ele não tinha saúde, nesse sentido, era muito limitado na sua saúde. Dependia dos outros, literalmente, porque mendigava.
não sequer tinha um nome realmente que trazia algum significado. Mas o que a gente entende na leitura total da palavra é que esse homem não perdeu a oportunidade. Ele tinha uma oportunidade e ela não pôde ser perdida. E mesmo diante da condição miserável daquele homem, ele não estava detido no que ele tinha, mas a quem ele recorria. E é necessário, meus irmãos, que nós pensemos nisso. Porque o que nós temos, realmente, às vezes, dependendo da situação que nós estejamos a passar, o que temos não chega para nos trazer esperança. Às vezes, o que temos, muito pelo contrário, nos põe até mais abaixo. Às vezes, o que temos nos faz realmente desanimarmos. E às vezes, o que temos até insiste para que nós percamos as oportunidades. Mas a nossa confiança, mas a nossa esperança não está no que temos, mas a quem recorremos. É trocarmos o que pelo quem. É dizer, não é o que nós temos, mas é a quem nós pedimos. Não é o que possuímos, mas é a quem clamamos. E ele tinha consciência disso. Apesar de ter uma condição miserável, ele não tinha o quê, mas ele tinha a quem recorrer. E nós também temos que sermos motivados pela mesma coisa. A palavra do Senhor vai nos dizer que o justo não anda por vista, ele anda por fé. É porque não está no que, mas está em quem. Mas depois Lucas continua a apresentar este homem, esse cego, esse mendigo. Ele diz que, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ou seja, Bartimeu percebeu que havia um fluxo de pessoas muito grande a passar por ali, mas a sua curiosidade estava do que se tratava aquilo. Por que eles estavam, porque tinha tantas pessoas a passar. E então disseram assim, porque tem aí Jesus, o Nazareno, ele está junto. E imediatamente aquele homem aproveitou a oportunidade de clamar a Jesus. Ele não deixou passar, ele não deixou para depois, ele aproveitou, ele fez imediatamente. Isso é outra questão que nós temos que refletir. Meus amados, às vezes nós temos consciência do que nós necessitamos. Nós temos consciência do que precisamos fazer, mas não fazemos. E há uma distância muito grande entre saber e fazer. E simplesmente deixamos para depois coisas importantes. E quando nós adiamos as coisas importantes, quando nós deixamos para depois, nós estamos a procrastinar. Damos lugar à procrastinação, que é esse adiamento. Isso nas coisas mais simples da vida. Às vezes nós temos uns arrumos para arranjar e todos os dias nós passamos por aquele arrumo e dizemos, eu tenho que arranjar isso. Mas não aguenta assim, deixa para depois. Ou o nosso guarda-fatos, ou os armários da cozinha. Ou se calhar temos que mudar o nosso hábito alimentar, nós temos consciência disso. Sabemos que não podemos comer tantos pastéis de nata, mas queremos. E sabemos, mas comemos. E não paramos, não mudamos. Sabemos, mas não fazemos. Deixa para depois, deixa para depois. Temos consciência que precisamos nos exercitar, mas não nos exercitamos. Mas o perigo maior é quando isso também estende-se à nossa vida espiritual. Porque nós sabemos que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sabemos que nós temos que orar. Nós sabemos que temos que meditar na sua palavra. Nós sabemos que nós temos que congregar. Nós sabemos que temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Nós sabemos que não devemos
devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós sabemos que devemos perdoar. Mas muitas vezes fica só no campo do saber. E nós dizemos assim: amanhã eu vou. Depois eu leio. Mais tarde eu oro. Se calhar hoje eu até canto, mas mais tarde. Então adiamos aquilo que é importante. E a verdade, meus irmãos, é que às vezes já não podemos ter o tempo que achávamos que teríamos. Mas nós estamos diante de um homem que, apesar da sua condição miserável, ele não perdeu a oportunidade que ele tinha de ter a sua vida transformada. Que não seja amanhã o melhor dia para você fazer, mas que seja hoje o melhor dia para você fazer. Que seja a oportunidade do dia de hoje que o Senhor deu para perdoar, para amar, para fazer a melhor oração. Para prestar ao Senhor a adoração que você às vezes tem tanta vontade e reconhece, mas se calhar ainda não fez. Seja hoje o dia de não perder essa oportunidade. E depois disso, no versículo seguinte, no versículo 38, nós vamos ver o que aquele cego fez. Diz assim: então clamou, dizendo. É importante nós observarmos a seguinte questão. Aquele homem tinha uma limitação, era cego. Mas ele não se ancorou na sua dificuldade, na sua limitação. Ele era cego, mas ele falou assim: eu posso até ser cego, mas surdo eu também não sou. Surdo eu não sou, alguém passou aqui, quem foi? E no versículo de adiante ainda, nós vamos ver outra reação dele. Peraí, eu sou cego, mas não sou surdo nem mudo. Jesus, filho de Davi, olha aqui, tem misericórdia de mim, eu estou aqui. Irmãos, você sabe qual que é a grande diferença? O foco que ele deu não foi para a dificuldade dele, não foi só para o cliff. Não, pela ausência do que ele tinha. Mas ele aproveitou o que ele tinha para não perder a oportunidade. E quantas vezes nós temos outras ferramentas, mas nós preferimos nos entregarmos, nos ancorarmos naquilo que nós não temos. Porque se eu tivesse, eu faria isso. Se eu enxergasse, já estaria lá bem do ladinho de Jesus. Aquele cego mostra que, apesar da sua limitação, ele tinha outras ferramentas. E se calhar os irmãos podem dizer para mim assim: mas, irmã Gisele, eu já não tenho mais nada. Mas, meus irmãos, nós temos uma ferramenta que nós sempre podemos lançar mão dela. Nós não temos motivo de nos ancorarmos, de usarmos como pretexto, como desculpa, todas as nossas dificuldades, porque nós temos uma ferramenta infalível que se chama oração. É uma ferramenta para qualquer hora, para qualquer situação e para qualquer lugar. Se você falar assim: Gisele, mas a minha luta é muito grande, pode usar que serve. Dá jeito. Gisele, mas se calhar onde eu vivo e aonde eu estou, pode usar, dá jeito. Olha, meu irmão. Mas Gisele, que horas que eu posso fazer isso? Não, meus irmãos, o Senhor não tem aquela plaquinha que nós vemos no comércio, não, aberto, fechado.
meus filhos, porque está aberto. Não. Ele não dormia, ele não dorme, ele não testemunha. O guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, ele está sempre de ouvidos e olhos atentos, apostos ao clamor dos seus filhos. E é por isso que, a despeito daquilo que nós não temos, nós podemos usar o que nós temos, para que nós não percamos a oportunidade. Mas, mais do que ele ter essa convicção de que podia clamar, identificar Jesus como Messias, no entanto que ele fala, filho de Davi, de usar o clamor, e esse clamar, ele vai significar uma petição de alguém que precisa muito de ajuda, que está em muita aflição. Ele persevera, porque quando ele começa a clamar, a multidão vira para ele, não, cala-te. Eu acho que se fosse em português ia falar, opa, cala-te. E quando ele escutava tudo aquilo ali, ele não se calou. A palavra do Senhor diz que ele ainda falava mais, gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E esse tem que ser o nosso desejo. O nosso desejo, ainda que de dificuldades adicionadas, nós vamos perseverar. Se nós olharmos, já não chegava a condição daquele homem, ainda agora tem alguém para o impedir. Mais uma dificuldade adicionada. Mas isso não fez parar. E esse também deve ser o nosso desejo. E a pergunta que eu faço nessa tarde, para nós refletirmos, é o que temos tentado parar? A angústia, a dor, o medo, as perseguições, as injúrias. Mas nada disso, meus irmãos, tem condições e pode encontrar força dentro da gente para cessar o nosso clamor ou até mesmo diminuir a nossa fé. Quando nós olhamos para o exemplo de Paulo e Silas na prisão, que foram presos injustamente. O nosso olhar era injusto, o olhar deles era justo porque eles não podiam estar falando de Jesus Cristo. Mas eles foram levados presos, mas a palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Há um trecho de uma canção que eu gosto que diz assim: quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. Quando aquilo que vem para nos fazer desistir, realmente quando essa dor for muito forte, não para não, meu irmão. Não para não, minha irmã. Mas levanta as mãos aos céus. Eleva os teus olhos aos céus e veja de onde virá o teu socorro. Quando tiver realmente assim muito a doer, não se esqueça que nós temos um pastor. E porque temos um pastor, de nada temos falta. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas que isso não nos pare, mas muito pelo contrário.
que nós recorramos ao Senhor para prosseguirmos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas é muito cômodo nós nos colocarmos no lugar de Bartimeu, não é? É muito fácil, porque todos nós sofremos. Todos nós sofremos perseguições, dor, injúrias. Na verdade, é muito fácil nós nos colocarmos no lugar de Bartimeu. Mas eu também quero pensar em um lugar onde nós não devemos estar, que é no lugar da multidão. Porque, queridos irmãos, realmente é muito ruim quando nós estamos a clamar e tem outras vozes que nos desmotivam aquilo. Isso realmente é muito difícil. Mas o pior é quando nós estamos no meio dessa multidão, que ao invés de ajudar, nós estamos a desmotivar. E desprezamos a dor, a necessidade, e dificultamos ainda mais a situação daquele que quer clamar. O registro bíblico traz apenas que eles repreenderam aquele homem, aquele cego, pedindo para que ele se calasse. Mas agora eu quero fazer a minha inferência. Eu imagino que aquela multidão, aquelas pessoas, aqueles peregrinos, se calhar, não queria que Jesus parasse por aquele cego. Porque Jesus andava e ele não andava calado. Ele andava a ensinar, a falar. E aquelas pessoas talvez olharam para a condição miserável daquele homem e só enxergaram a condição miserável daquele homem. E poderiam ter pensado assim, para que parar com um homem desse? Não, cala a boca. Jesus está aqui a dizer muito mais. Talvez eles olharam aquele homem como uma perda de tempo. É como se eles não quisessem enxergar na prática a misericórdia que Jesus entrega. Mas quando o Senhor olha, e assim como Ele olhou para cada um de nós, Ele não olhou apenas a nossa condição miserável, mas Ele olhou o que Ele poderia fazer em nós, apesar da condição que nós estávamos. Mas às vezes, se nós estamos nessa multidão, nós não conseguimos enxergar além da condição miserável daquele homem. Mas, meus irmãos, o Evangelho é para que nós tenhamos um olhar, não apenas aí vai alguém miserável, mas que nós temos um olhar, ali se calhar vai uma alma que Cristo alcançou. E aqui eu quero fazer menção de outro trecho, de uma outra música muito antiga. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes até chorando. O salmista vai dizer que uma alma é algo de valor tão elevado que as fortunas da terra inteira juntas não seriam suficientes para comparar a vida eterna e para livrar da morte. Há muito mais alegria no céu quando um pecador se arrepende. Que nós não estejamos nessa multidão. Que realmente nós olhemos para o nosso próximo e enxerguemos a alma que precisa. E eu não quero limitar aqui apenas para os que ainda não são salvos, os que ainda não se arrependeram, não reconheceram o Senhor como seu Salvador. Mas eu quero trazer isso também para nós como igreja. Que nós olhemos, e isso a igreja faz, a nossa igreja faz isso. Porque quando nós estamos numa situação difícil,
mais sensíveis ainda nós ficamos ao amor que nós recebemos, tanto da parte de Deus como da parte dos irmãos. Os irmãos sabem que eu tenho passado dias difíceis, mas eu sinto-me carregada pelo Senhor através dessa igreja. Seja por uma oração, por um telefonema, por uma palavra de ânimo, pela presença de cada um aqui em um sábado à tarde. Isso é o amor de Cristo, meus amados, e nós não podemos lançar mão disso. Vai além do olhar quem é a pessoa, mas é de querer prestar o cuidado que Deus colocou em nós em favor daquela alma. Então aquele cego, ele continua a clamar, ele persevera. E nós podemos destacar duas questões no clamor desse cego. Primeiro, que ele pediu humildemente, e depois ele tinha muito bem certeza do que ele queria. Ele sabia muito bem o que ele queria. Certa feita, alguém disse e comentou que há cegueiras piores do que a desse homem, que são aqueles que têm os olhos, mas que não querem ver. Ou, quando veem uma coisa, enxergam outra bem diferente. E pior, enxergam a cegueira do próximo, mas nunca enxerga dele. E Jesus vai dizer: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, em vez da trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essas são as piores cegueiras. Mas o resultado dele não ter perdido aquela oportunidade foi a cura dele física. Mas mais do que a cura dele física, foi a sua salvação. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus não assistiu apenas à condição física dele, mas assistiu à condição espiritual da alma daquele homem. Riley vai dizer que a enfermidade do pecado é mais crônica do que a falta de visão. Sabe por que nos alegremos ainda mais no Senhor? Porque não temos mais essa enfermidade. O nosso Cristo já levou sobre ele os nossos pecados e as nossas transgressões. Já temos os nossos pecados justificados, perdoados em Cristo Jesus. E que quando nós erramos, nós temos certeza que podemos confessar os nossos pecados, porque o poder do sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. E depois, estava curado fisicamente, estava salvo. O que aquele homem tinha a fazer então? E logo viu e seguiu glorificando a Deus. Uma vez que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, que Ele nos resgata, que confessamos e vemos Ele, o único suficiente Salvador nas nossas vidas, nós temos satisfação em seguir. E seguir a Cristo é nós sairmos apenas desse campo de ouvintes, de conhecimento, mas realmente praticamos aquilo que o Senhor nos ensina e nos instrui. E depois disso, e com isso, nós glorificamos a Deus. Mas Ele não glorificou sozinho. O versículo termina dizendo: e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O Senhor muitas vezes intervém nas nossas vidas, e realmente é para nós também, mas é muito mais do que para nós. É para a glória do nome dEle. E quando o poder de Deus é tão nítido na nossa vida, todos os que estão ao nosso redor percebem isso.
e reconhece. E reconhece. Meus amados, que nós aproveitemos a oportunidade. Que nós não estejamos atentos apenas no que, mas em quem. Que a gente não deixe de fazer hoje o que deve ser feito hoje. E que nós tenhamos todos os dias a certeza de que o Senhor cuida, zela, salva, liberta, transforma, levanta, consola, cura, conforta. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.